Alô, alô, alô? Bom, bom dia a todos que nos acompanham em mais esse seminário do Observatório da Inovação e Competitividade, da USP. Nós temos hoje aqui conosco, como palestrante, o Gilson Manfio, que é coordenador de um comitê da ANPEI, que trata de uma questão de extremo interesse para a temática do Observatório da Inovação, que é a interação de centros de tecnologia e empresas. O Gilson, então, vai conversar conosco sobre boas práticas de interação ICT-empresas. O Gilson ele é biólogo, formado pela Unicamp e com PhD na Newcastle University. Ele atuou como colaborador nos programas de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular da Unicamp e Biotecnologia da USP. É coordenador do Comitê Temático Promovendo a Interação ICT e Empresa da ANPEI, que trabalha temas de interação entre instituições de ciência e tecnologia e empresas. Além disso, ele é gerente científico em comunicação e gestão do conhecimento do time de gestão e redes de inovação da Natura, Inovação e Tecnologia de Produtos Limitadas. Na Natura, ainda, ele liderou também o desenvolvimento de projetos para novos ativos de origem vegetal para aplicação cosmética e atuou na coordenação de parcerias de pesquisa e tecnologia do Programa de Inovação da Natura com universidades e centros de pesquisas. Portanto, seja na sua atuação dentro da Natura, seja como coordenador desse comitê da ANPEI, ele é extremamente credenciado para tratar do tema de hoje, de interação entre centros de tecnologia e empresas. Muito obrigada, Gilson. Com você a palavra. Obrigado, Laura. Eu agradeço o convite do Observatório e foi bastante fortuito que semana que vem é a conferência da ANPEI, então aproveito e estendo o convite para vocês participarem da conferência no Alves, em Joinville. E eu queria contar um pouco como é que aconteceu o comitê promovendo a interação ICT-empresa e o que a gente aprendeu nesses poucos anos que o comitê atuou. A ANPEI, para quem não conhece, é uma associação, é a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Ela é uma entidade que tem afiliados tanto da indústria de empresas, de prestadoras de serviço, como também de instituições acadêmicas, tem universidades, institutos de pesquisa e órgãos de fomento também são associados à ANPEI, e ela atua com o foco de estimular a inovação tecnológica nas empresas no Brasil. Então, para isso, ela tem na sua organização várias ações de fomentar a discussão em cima de temas de interesse para os seus afiliados, para as empresas e ICTs, vou chamá-las assim, e faz isso através de comitês temáticos. Então, até este ano a gente tinha 3 comitês, agora, na próxima gestão, a gente terá mais 2. Um comitê promovendo a interação ICT-empresa, um comitê de propriedade intelectual e um terceiro de indicadores de pesquisa, desenvolvimento, inovação e benchmarking. Para o próximo ano, a gente vai ter mais comitês. Eu reservo a surpresa para quem conferir no site da ANPEI depois do nosso congresso semana que vem. O comitê de interação ICT-empresas, ele nasceu faz aproximadamente uns 4 anos e meio, 5 anos, com o objetivo de caracterizar as interações entre os institutos de ciência e tecnologia e as empresas no Brasil. A prática de inovação em parcerias, como a gente chama de inovação aberta, ela já é muito difundida internacionalmente, também era praticado bastante no país, mas não era um foco de interesse das empresas, em se aproximar da universidade como um parceiro de geração de conhecimento e geração de tecnologias que possam resultar em progresso e inovação. Então, ele nasceu com o objetivo de caracterizar essas interações,
de identificar quais eram as práticas, as oportunidades e os desafios, por que as empresas não faziam, porque não conheciam às vezes porque achavam que era complicado fazer esse tipo de interação, consolidar e difundir diretrizes para promover esse tipo de interação. Então, num primeiro momento, primeira fase que a gente chama do comitê, entre 2008 e 2009, foi feito um esforço de pesquisa, dirigido tanto para as instituições de ciência e tecnologia como para as empresas associadas à ANPEI, com o apoio do FORTEC, o Fórum de Transferência de Tecnologia das Universidades. E nesta pesquisa era um questionário relativamente extenso que mapeava quais eram as interações que a empresa tinha com universidades, quais, pelo lado do FORTEC, que interações a universidade tinha com empresas, que número que isso representava, dificuldades que eram percebidas, tipos de projeto realizados, envolvimento de pessoal dentro da universidade, dentro da empresa, quantas, se tinha área específica estruturada para coordenar isso. E a gente identificou quais eram as práticas, quais eram os passos que a gente poderia ter para melhorar dentro desse contexto da pesquisa. Nós apresentamos isso na 7ª conferência, que foi em Belo Horizonte, e disseminou esse trabalho com o intuito de construir material de boas práticas para promover a interação. Então, vou passar um pouco pelas principais conclusões que a gente tirou dessa pesquisa. A gente teve uma adesão de 92 universidades ICTs a esse questionário e 22 empresas por parte da ANPEI. Toda a prospecção com as ICTs foi feita pelo FORTEC, e pelas empresas a gente soltou os questionários através da mala direta da ANPEI. E os tópicos-chave, já me adiantei um pouco no slide anterior: o tipo, a intensidade e o impacto da interação, as estruturas organizacionais e funções que existiam na empresa e na universidade ou no instituto de pesquisa para lidar com a interação, os facilitadores e barreiras, como era feita a gestão, se existiam políticas dentro da empresa ou na universidade e como era isso na prática, e como era tratada a partilha e o uso dos resultados, a questão da propriedade intelectual, se era compartilhada entre a empresa e a academia ou o instituto de pesquisa, como que a empresa usava o resultado e devolvia valor para a universidade, se era através de royalties ou algum outro tipo de acordo de remuneração ou algum outro tipo de ganho de valor compartilhado. Então, os principais destaques que essa pesquisa nos trouxe, ela já tem hoje 2009, 10, 11, 3 anos quase. A situação mudou muito nesses últimos 3 anos, mas muito do que a gente percebeu ainda é válido. Naquele levantamento de 92 ICTs e 22 empresas, foram relatados 159 projetos com ICTs públicas e 60 projetos com centros de tecnologia privados. Isso já foi um aspecto interessante, de que a gente tem uma participação muito grande de ICTs que são privadas, são institutos formados com um objetivo específico para alavancar escalonamento e interação com empresas, mas não são da malha federal, nem estadual e municipal. E os projetos não eram projetos de volume considerado alto, projetos até 100 mil reais, projetos relativamente baratos num contexto de pesquisa para inovação. Na era que precedeu a lei de inovação, ela veio regulamentar e trazer um framework jurídico diferente
A gente começou a pesquisa antes da lei de inovação. Então, na época pré-lei de inovação, o recurso próprio da empresa continua sendo o principal alavancador de P&D. Tá? E a gente percebeu também um crescimento de captação de recursos via FINEP, fundos reembolsáveis da FINEP, ou mesmo os empréstimos para a inovação tecnológica reembolsáveis depois de um tempo pela empresa. Então, antes da lei de inovação, a gente tinha um perfil de fundo próprio 16, FINEP 10, e pós isso se equilibrou um pouco 14 a 14, naqueles onde as empresas declararam essa informação. Nem todas as empresas declararam esse dado no questionário. Pouco se comentou sobre a remuneração da interação. Então, uma das empresas declarou que faz uma remuneração à ICT na forma de um valor fixo, e 2 declararam que pagavam royalties, uma porcentagem em cima do produto lançado em função daquela tecnologia que foi desenvolvida na parceria. O ponto de contato das empresas com as ICTs ainda era muito confuso, e eu posso dizer que ainda é muito confuso. A lei de inovação trouxe uma contribuição dizendo que as ICTs precisam se estruturar para ter um ponto de interface através do núcleo de inovação ou alguma estrutura equivalente, mas isso é difuso. Várias instituições têm diferentes montagens para essa interpretação. Então, o primeiro em acesso era através da Pró-Reitoria de Pesquisa, que as empresas procuravam a interação através dessa entidade dentro da universidade. Um segundo, através do NIT. Um terceiro, direto através das fundações, e daí contratando a parceria e a pesquisa através da fundação. Um quarto, diretamente no departamento, e um quinto, diretamente com os pesquisadores. A gente percebe vários riscos apontados aqui de você entrar direto através de uma estrutura externa à universidade. Pode ser mais fácil, pode ser mais rápido, mas não é necessariamente mais seguro pelo ponto de vista jurídico da empresa. E na hora que o contato é direto no departamento e direto com o pesquisador, a empresa fica numa insegurança jurídica relativamente alta, porque a instituição não endossa aquela parceria como uma parceria institucional. E as principais dificuldades que foram apontadas nesse levantamento foram a falta de flexibilidade das áreas jurídicas das ICTs e também das empresas durante as negociações. Então, talvez isso reflita um pouco da falta de expertise de muitas instituições em lidar com parcerias que são orientadas para negócio. Não é a mesma coisa que fazer uma parceria de pesquisa e geração de resultado que depois vai ser publicado e disseminado em revistas, em sites e tornado público. São parcerias que têm que se lidar com um aspecto de sigilo, de proteção da propriedade intelectual gerada, patentes em algumas vezes, e como que isso vai ser tratado como negócio depois pela empresa, né? E o que a instituição espera de receber de benefícios dessa interação. Uma segunda dificuldade apontada foi a dificuldade da obtenção de recurso público para financiar estes projetos de inovação. Então, nos últimos anos, eu acho que esse cenário já mudou bastante, com ações muito específicas da FINEP, CNPq e dos órgãos de fomento estaduais, por exemplo, o FAPESP e equivalentes em outros estados, FAPEMIG, Rio Grande do Sul, entre outras. E a falta de estrutura organizacional, tanto na instituição de ciência e tecnologia, como na empresa, para conduzir o processo de interação para essa pesquisa e desenvolvimento. Tá? Não existindo, às vezes, a instituição dentro da ICT,
estabelecida e com a delegação de cuidar dessa parceria, e às vezes não existindo isso também dentro das empresas, tá? Não tendo um grupo na empresa que se apropria dessa relação com a universidade ou com o instituto de pesquisa. Isso também desdobra na execução. Numa empresa, tipicamente, essas parcerias são executadas na forma de projetos de P&D. Então, o projeto tem um time e tem um líder que podem ou não estar preparados para lidar com uma interação com um pesquisador da ICT e na própria equipe também do pesquisador da ICT. Às vezes, aquela equipe é excelente para geração de conhecimento e pesquisa acadêmica em parcerias internacionais, mas não tem expertise ou coloca as mesmas expectativas na interação com a empresa. Não tem essa vivência forte. E o que a gente percebeu também é que tanto empresas como as instituições de ciência e tecnologia, naquele momento, elas precisavam estabelecer políticas formais para essa interação. Então, nas empresas pesquisadas, metade, 50%, tem uma política estabelecida para fazer essa interação. 18% tem uma política de propriedade intelectual que já está preparada para lidar como vai ser a proteção e os aspectos de cotitularidade e participação numa propriedade intelectual conjunta. E 32 tem uma política de remuneração ou de partilha dos ganhos obtidos na interação com uma instituição de ciência e tecnologia. Então, não são números elevados, tá? A gente esperava que fosse melhor, mas essa era a fotografia daquele momento alguns anos atrás. Isso mudou bastante, as empresas estão mais atentas a se estruturarem para lidar com esses aspectos da interação, e as ICTs também estão evoluindo bastante com o apoio de iniciativas do Fortec de estruturar os núcleos de inovação de forma a lidar com essas interações de uma maneira mais profissionalizada e respeitando as necessidades do negócio, respeitando as necessidades da pesquisa acadêmica em equilíbrio, em maior equilíbrio e balanço. Então, a questão de propriedade intelectual ela ainda continua crítica. Isso é uma cultura brasileira. Eu vim desta formação acadêmica de que interação com a indústria não era muito bem vista na corrente filosófica da universidade. Os grupos de pesquisa e as linhas de trabalho em engenharia já são totalmente diferentes disso, elas são muito voltadas para essa interação, em canalizar a pesquisa de uma forma mais aplicada para benefício da indústria e da sociedade como um todo. Mas o que a gente percebe é que essa cultura ainda da propriedade intelectual ela ainda é mistificada, tanto dentro da empresa como da ICT. E só 32% das empresas respondentes partilharam essa política de propriedade intelectual dos desenvolvimentos realizados. Então, partilharam no sentido de repartiram com a instituição de ciência e tecnologia os direitos de PI e uma PI compartilhada com a universidade ou o instituto de pesquisa. Então, ainda há bastante espaço para a gente desmistificar essa história de propriedade intelectual e usar a propriedade intelectual em benefício da promoção da inovação, e não ao contrário, como um agente que barra hoje em dia. Então, o comitê ele saiu dessa pesquisa com uma missão, entre aspas, né? Todo mundo que participou e debateu ativamente percebeu que a ANPEI poderia ser um excelente fórum para a gente trazer essa discussão, porque a gente tinha entre os associados empresas dos mais diferentes segmentos, desde petroquímica, química, biológica, agrícola, serviços, bens manufaturados, aeroespacial.
Então era muito diferente em demanda de tecnologia e em modelo de negócio. Então isso constituía um público muito rico e a gente estava muito próximo das ICTs num ambiente neutro, um ambiente que a gente não estava negociando nada. A gente queria debater e discutir e levantar os temas para melhoria. Então a gente tem várias universidades associadas, federais, estaduais, municipais e institutos de pesquisa, tanto públicos como privados. Então fazia desse comitê um ambiente perfeito de promover a relação. Então nessa primeira fase que eu passei rapidamente pelos resultados com você, a gente saiu com uma tarefa de elencar quais eram os temas mais críticos para serem trabalhados de maneira estruturada. Então a gente saiu com a primeira lista de 6 temas, uma análise e autoconhecimento, tanto por parte da empresa como da ICT, do que ela tem e do que ela quer numa parceria, um desenvolvimento de interesse, uma aproximação, como eu encontro o parceiro, isso pode ser de ambos os lados, e desenvolvo o interesse para um projeto de parceria, a negociação, e trazendo um foco de como a gente equilibra as expectativas da empresa e as expectativas da pesquisa acadêmica ou a pesquisa aplicada, no caso de uma instituto de pesquisa, o planejamento dessa pesquisa, desse programa de interação, a execução e o controle. Como é que a gente encerra bem uma parceria e faz o aprendizado e mantém a parceria, tá? Isso foi um ponto bastante importante que a gente quis trazer para o relacionamento, que o relacionamento é institucional. Eu posso hoje ter um projeto de pesquisa, amanhã outro, aí a minha estratégia como empresa muda e eu não tenho mais nenhum projeto viável com aquela instituição, porque eu tenho outra estratégia, mas eu tenho um relacionamento institucional. Se eu mantiver um canal de contato aberto, aquela instituição pode conhecer mais sobre as demandas da empresa e apresentar proativamente, ou eu posso voltar naquela instituição e eu tenho um canal já construído que eu vou reativar na forma de novos projetos. Então eu não perco este relacionamento. A gente tira aquela percepção às vezes de que a empresa vem, faz o projeto, terminou, ela vai embora e não volta nunca mais. A ideia é de transformar essas relações em relações mais perenes e institucionais. Um projeto pode se dar muito bem, outro não, mas a relação pode ser muito boa e duradoura no final da história. Então, numa segunda fase, a gente começou em 2009, uma estruturação desses temas para construir conhecimento, e com esse conhecimento a gente construiu o que a gente chama, que nós vamos lançar esse ano, do Guia de Boas Práticas para Interação ICT-Empresa. Ele está nascendo praticamente hoje, que tem que mandar a gravação dos CDs para distribuir na semana que vem. Então, na segunda fase, que é essa fase que a gente está construindo o conhecimento a várias mãos e vários pontos de vista, a gente reestruturou e detalhou esses passos identificados inicialmente, compilou o material de discussão de todas as partes, né? A gente, nas reuniões do comitê, eram reuniões mensais, de meio período, às vezes um período, e que tinham aproximadamente 12 a 20 e poucas pessoas, considerando empresas e ICTs, na mesa, discutindo, debatendo sobre cada um desses temas. E a gente começou a estruturação do guia e a gente teve continuidade dessa disseminação. Todos esses aprendizados eram levados pelos próprios membros das empresas ou das ICTs para apresentar nas conferências da ANPEI, no Fortec, nos fóruns do Fortec, nas reuniões FINEP, BNDES, trazendo luz para a importância do tema. Então a gente reduziu bastante. Hoje a gente tem 3 grandes temas que estruturam o guia, que são a análise, autoconhecimento, desenvolvimento de interesse, planejamento e negociação todo como um bloco só, e execução, encerramento e manutenção como um terceiro bloco de boas práticas. Então a gente foi pela filosofia do menos é mais. Menos capítulo, mais conteúdo dentro.
Então, eu queria passar só alguns pontos que eu acho que são relevantes da gente compartilhar com quem está na vista da universidade, para desmistificar alguns aspectos que a preocupação da universidade também é a preocupação da empresa, e alguns aprendizados que a gente já trouxe. E aí eu encerro a apresentação e me coloco à disposição para perguntas. Então, como diretrizes de sucesso do bloco 1, análise, autoconhecimento e prospecção de parceiros, eu gostaria de destacar alguns pontos que são críticos. Primeiro, o sucesso da parceria só vai se dar se a empresa realmente souber o que ela está buscando nessa interação com a universidade. Então, definir e entender qual é a estratégia tecnológica que a empresa busca e como isso está alinhado à estratégia do negócio dela, o que ela precisa de buscar de aporte de conhecimento ou aporte de tecnologias prontas que possam ser talvez licenciadas da ICT para o modelo de negócio dela. Se ela não tiver essa clareza do que ela está buscando de tecnologia, ela não vai muito longe. Ela vai chegar a uma interação que talvez não tenha frutos efetivos para o negócio dela. Então aí é o passo atrás e conhecer claramente o que eu vou buscar fora. Tá? Esse buscar fora pode ser buscar numa outra empresa que também tenha P&D e tenha essas tecnologias, ou buscar numa instituição de ciência e tecnologia. Então, buscar fora no sentido mais amplo. É necessário identificar as áreas de competência e o grau de excelência que existem naquela ICT para aquela busca tecnológica que a empresa quer, para tentar identificar até que ponto o projeto vai. É muito comum que a empresa tenha a expectativa de que ao final do projeto ela tenha uma tecnologia provada, escalonada, protegida e que aquilo vai só entrar. Então isso é místico, isso tem que ser desmistificado. Ela vai encontrar diferentes grupos de pesquisa em diferentes graus de evolução no tema que ela procura e com diferentes capacidades de interação. Alguns podem até prototipar e levar isso a um pré-piloto, mas não é claramente vocação da universidade produzir um piloto escala semi-industrial de uma tecnologia desenvolvida em parceria. Existem exceções. Tá? Um instituto de pesquisa já tem outro desenho. O instituto de pesquisa ele já é desenhado para fazer essa interação até o escalonamento. Então, ter clareza qual é a competência e o grau de excelência que existe na ICT e que existe diferença entre uma universidade e um instituto de pesquisa é fundamental também. Identificar recursos, estrutura, processos, interlocutores, isso é tudo muito bom senso. Desenvolver um modelo que eu possa analisar qual é o ganho que eu vou obter daquela interação para conseguir dar um retorno justo depois que eu tenho sucesso do projeto, qual que vai ser a métrica de sucesso e como eu posso repartir esse sucesso com a instituição parceira. Tá? Às vezes o modelo de negócio permite royalties, é uma forma. Às vezes o modelo de negócio não vai permitir royalties porque a tecnologia só representa um aspecto pequeno dentro do produto final, mas é importante, não menos importante, mas mais pequeno. Eu não consigo mensurar qual é essa contribuição. Eu posso ter outras formas de retornar valor para a universidade, capacitação, bolsas, recursos para o laboratório, a pagar um prêmio pela tecnologia desenvolvida. Então, desmistificar de que tudo que a universidade faz também, royalty é a única forma de retribuir valor. E entender e respeitar essas diferenças culturais que existem entre as partes, os valores e as missões das partes. A ICT, a universidade principalmente, está lá para formar profissionais, gerar e difundir conhecimento. O Instituto de Pesquisa tem uma missão um pouco diferente, ele vai com a missão de colocar uma tecnologia viável para o mercado, e a empresa tem a missão de gerar inovação e traduzir isso em produto, negócio e serviço para gerar valor, para ela mesma se manter e repartir esse valor com a sociedade. Então,
Então, entender e respeitar essas diferenças é crítico, para não entrar numa parceria com o ICT, da mesma forma que uma empresa entra com uma parceria com uma outra empresa, business to business, que aí são interações inteiramente comerciais, onde o que vale é o que foi negociado. Existem valores muito diferentes aqui na relação universidade-empresa. Conhecer a oportunidade política governamental é cada vez mais relevante, porque existe muito apoio na forma financeira ou de incentivo que a empresa se beneficia, e a ICT também, de entrar num programa desses. Mecanismos de prospecção, mapear e analisar a compatibilidade, competência e recursos disponíveis nos parceiros. Identificar políticas e interlocutores para essa interação, o que existe de estruturado dentro da empresa e até aonde precisa se ter uma definição melhor, e o que existe dentro da universidade também já estruturado, quais são as políticas. Apesar da lei de inovação trazer várias diretrizes, a gente sabe que, no final das contas, as universidades têm uma certa autonomia para definir as suas políticas internas para esse tipo de interação. Então, algumas praticam a interação de uma forma, outras de outra. Então, conhecer isso é muito crítico. Identificar e alinhar essas demandas e restrições do projeto. Eu não vou entrar em detalhe em todos esses pontos, eu deixo essa apresentação para disponibilizar junto com o site dessa palestra, e aí vocês podem consultar. No ponto 2, na hora que eu planejo e negocio, aqui a empresa ela tem uma vocação de que tudo que é feito na forma de projeto na empresa tem que ter uma boa estrutura, porque tem que ter começo, meio e fim. Na hora que eu trago essa cultura para a pesquisa acadêmica, ela, sem desmerecer ninguém ou levantar polêmica aqui, às vezes ela é mais fluida. Eu começo uma pesquisa, eu encontro um tema muito mais interessante do que a proposta original, e aí a tendência natural é que a pesquisa se alinhe para aquele novo tema que foi descoberto na arte da pesquisa, né? Numa interação com a empresa, isso vira um desastre. O projeto era tal, para chegar aqui, aqui e ali. Não foi viável? Acabou. Descobrir um negócio muito mais maravilhoso do lado, tem que alinhar que vai seguir para aquele outro lado antes de começar a derivar. Senão, frustra todo mundo no final da história. Então, essa prática pelo lado da empresa é muito mais sedimentada do que ela é do lado acadêmico. Do lado acadêmico ela é mais fluida, tende a ser mais fluida. Aí, bom senso, plano de trabalho, quem são os responsáveis, a gestão de projetos, trazer um pouco dessa cultura para dentro da ICT. Os institutos de pesquisa já têm essa cultura bem mais desenvolvida do que o ambiente da universidade. Conhecer os marcos regulatórios de direito administrativo e direito privado, o que pode ser feito e o que não pode ser feito, o que pode ser esperado de negociação. A universidade pode colocar um pesquisador dela dentro da empresa? A empresa pode colocar um pesquisador dentro da universidade sem problemas trabalhistas? Então, a gente tem que conhecer bem isso para desenhar a interação de modo que ela não esbarre depois em insatisfações legais, né, e riscos legais. Alinhar todos os conceitos. Geralmente, essa pesquisa nasce com confidencialidade. Isso não significa que ela vai ser secreta o resto da vida, mas ela tem que ter sigilo no primeiro momento, porque eu posso tratar aqui de questões que essa invenção, essas descobertas podem gerar propriedade intelectual passível de proteção por patente, e no primeiro momento que eu solto um pôster num congresso ou faço uma apresentação, mesmo acadêmica aqui, gravada, que vai ficar no site da USP, eu posso matar a patentabilidade do projeto fazendo o disclosure da informação antes do pedido de patente. Então, sigilo é crítico, confidencialidade é crítica. Depois de tudo acordado, sempre há interesse em que se publique artigos. Depois da patente depositada, é muito saudável e até constrói uma imagem boa para a empresa e para a universidade publicar aquilo,
e dizer que aquilo foi resultado de uma pesquisa de cooperação, universidade-empresa. E qualquer mudança de percurso tem que registrar formalmente no projeto. Então, a gente tem um convênio de pesquisa entre a universidade e a empresa. Mudei a rota da pesquisa, registra no convênio, senão a gente acaba fazendo coisas que estão fora do inicialmente conveniado. E daí, na hora do vamos ver, vira um cabo de guerra para resolver essa situação. Eu tenho experiências próprias que depois eu poderia compartilhar quem tem interesse, que é bem legal. Contrata tudo antes e registra tudo, senão você pode perder o controle ou o domínio sobre o que foi gerado. Plano de trabalho, entender os papéis das fundações, como elas vão atuar nessa parceria, e os intervenientes, e o papel e exigência das agências de fomento também. É muito comum na empresa de que mudei de rota, validei com a gestão que essa é a rota nova, eu reloco a equipe, mudo a grade de investimento do projeto. Não tem tanto problema assim, mas isso não pode ser feito num projeto, por exemplo, com a FINEP, FAPESP, FAPEMIG, sem uma anuência prévia das instituições. Então, isso é muito crítico de entender. Isso pode atrapalhar um pouco a fluidez do projeto, mas isso pode ser incorporado também e dar velocidade. Tem os dois lados. E entender como tramita um processo. Tá? Existe muita reclamação, às vezes, das empresas de que demora mais de um ano para assinar um convênio ou um contrato com a universidade. Dá para fazer mais rápido? Às vezes dá para fazer mais rápido. E é questão dos dois lados entenderem o fluxo e fazerem propostas de como melhorar. A gente vem acompanhando ao longo desses últimos anos universidades que reduziram de 1 ano para 3 meses uma tramitação e assinatura de convênio, porque elas mapearam o fluxo e desenharam um fluxo novo, que o estatuto permitia fazer. Tá? Não dá para pular etapas, mas dá para agilizar processos. E o último, e já vou encerrando, esse aqui está bem miudinho, talvez não dê para ler muito bem, mas aqui, na hora que a gente está executando, encerrando a parceria, eu já comentei um pouco no começo, é formalizar aprendizados, talvez seja o maior destaque desse levantamento que a gente fez, das discussões, e agir em cima dos aprendizados, evoluir os processos, tanto da empresa como da ICT, para incorporar esse aprendizado, de ganho de velocidade, ganho de valor para o projeto. E um dos pontos que é muito importante ressaltar aqui, que velocidade é muito importante para a empresa. Então, chegar a um conhecimento rapidamente, ou chegar a uma prova de viabilidade de um conceito muito rápido, traz um valor de contribuição para a inovação fantástico. Quanto antes eu chego na decisão de que se o projeto segue ou não, melhor. Eu tenho mais tempo para tempo não, eu estou antes de todo mundo naquele desenvolvimento. Se eu demoro demais, eu posso até perder o bonde. Então, o projeto demorou anos para ser concluído, outras empresas terminaram antes, lançaram primeiro aquela tecnologia. Ações de reconhecimento a gente vê como um valor grande, porque elas são boas para valorizar as equipes e valorizar que aquela interação trouxe valor para a universidade, para o grupo de pesquisa, formou gente, publicou artigos, trouxe patentes, trouxe capacitação, trouxe projeção da universidade também através da tecnologia lançada pela empresa. Então, isso a gente acaba esquecendo um pouco, mas é um ponto importante. Manter os canais de relacionamento abertos, mesmo depois do fim do projeto, e fazer uma gestão do conhecimento de forma de que aquele conhecimento gerado não vá para a gaveta. Ele vire artigos, ele vire agregação de valor para a comunidade científica, da mesma forma que ele agregou valor para a tecnologia da empresa. E aqui tem um benefício muito grande também, que na hora que esses projetos acontecem, eu tenho alunos de mestrado e doutorado ou de pesquisa trabalhando no projeto.
E se esses alunos gostam do tema, se dão bem e viram referência no assunto, eles podem, às vezes, ter emprego na empresa que contratou o projeto. Então, como capacitação e sucesso de formação, parcerias pode ser um canal muito interessante para ser entendido e abordado nessa ótica de formação de pessoal com a visão acadêmica, mas que depois também sabem trabalhar num ambiente de interação com a empresa e podem conseguir rapidamente uma colocação numa empresa porque tiveram essa experiência já na graduação, no mestrado, no doutorado. E considerar os ganhos intangíveis, e é um último ponto que eu gostaria de ressaltar, que essa interação não é só para gerar negócio, ela vai gerar conhecimento, ela vai gerar publicações, ela vai gerar capacitação de pessoas e ela vai gerar imagem tanto para a ICT como para a empresa. Pelo lado da empresa, porque a tecnologia que ela fez está referendada por pesquisa acadêmica. E para a universidade que ela está conseguindo colocar de forma efetiva conhecimento para a sociedade na forma de contribuição de tecnologias na empresa, de produtos, de processos, não só o conhecimento na forma de artigo e capacitação. Está contribuindo para gerar valor e negócio para a sociedade como um todo. Então, esses ganhos intangíveis, eles são muito importantes e, às vezes, eles passam despercebidos e que se foca só no retorno financeiro. Então, gostaria de começar a terminar a apresentação aqui. Essas são algumas das empresas e instituições que fecharam a construção coletiva disso. Hoje a gente tem mais de 50 empresas. Esse slide não está atualizado ainda com o nome de todo mundo, mas a gente tem representações de ICTs, institutos de pesquisa, universidades, privadas, públicas, empresas de diferentes segmentos, associações e também centros de tecnologia e órgãos de governo e de apoio a fomento aqui. Então, esse material que a gente fez, a gente acha que está muito rico. Até o momento, até onde a gente saiba, ele é único, não existe nada igual no Brasil, nem no exterior. De todo mundo que a gente conversa, de pesquisadores acadêmicos ou de empresas no exterior que trabalham com inovação, eles desconhecem um guia com essa riqueza de detalhes. E ele vai ser lançado de uma forma inovadora também. Ele é totalmente open source e a gente vai tentar soltar ele com uma licença de Creative Commons. Copie e citem a fonte, mas copiem, usem e copiem. Quanto mais copiado e usado ele for, melhor vai ser a contribuição dele para alavancar a inovação através de parcerias no país. E ele é aberto, então a gente vai lançar a versão 1.0 agora. E à medida que as pessoas se interessarem em contribuir ou trazer aspectos que a gente deixou de fora, ele vai evoluir e lançar versões digitais com certa frequência. Então a gente sai de ficar preso no livro impresso e ganha essa velocidade e essa fluidez que o meio digital permite, e interativo, né? A gente pode discutir num fórum a construção coletiva daquele conteúdo. Então eu queria agradecer o tempo de vocês e espero ter contribuído com uma perspectiva um pouco pelo lado da empresa, dessa interação, e também repartindo o conhecimento que a gente trouxe das ICTs nessa construção coletiva. Obrigado. Muito obrigada, Gilson. Eu acho que você trouxe elementos super interessantes para a gente, que eu vou começar comentando um pouquinho. Só antes de fazer os meus comentários, na abertura eu esqueci de reforçar o endereço do e-mail para quem quiser nos mandar perguntas agora. O e-mail sempre vai com os convites que nós distribuímos, mas, de qualquer forma, eu vou reforçar. Quem quiser fazer alguma pergunta para esse nosso debate que nós iniciamos agora, o e-mail é iearesponde@usp.br. Vou repetir, iearesponde@usp.br. Eu vou fazer alguns comentários e vou abrir para quem está aqui também, se quiser fazer perguntas, eu anoto as inscrições.
Antes de mais nada, Gilson, eu queria dizer que acho que foi extremamente oportuna a sequência de seminários que a gente teve aqui entre semana passada e hoje. Porque na semana passada a gente teve aqui a presença do professor Vanderlei Banhoto, que dirige a Agência USP de Inovação. E eu acho que a palestra dele e a sua se complementam de um modo muito interessante, né? E levantam exatamente, deixam claro, acho que esse novo momento que a gente está vivendo, em que você tem tanto universidade como empresas procurando a forma de evoluir no seu processo de colaboração e criar isso que o professor Banhato chamou de uma ecologia da inovação, né? Inclusive porque ele coloca como função da agência de inovação, da agência USP de inovação, ele diz, não é ser um escritório de patentes, não é ser um escritório de negócios, né, mas é realmente ser capaz de apoiar a universidade no conjunto, em todo o processo, em tudo que envolve inovação, né, partindo, inclusive, do pressuposto de que todo cientista é um empreendedor. Né? Ele diz, ele retomou a ideia de qualquer pesquisador ou cientista, ele está buscando algo de diferente, né? Algo do não conhecido, então isso já dá a ele uma característica de empreendedor. E a questão é conseguir fazer, então, essa ponte, né, entre essa postura de empreendedor, de quem busca algo diferente, novo, que faz parte, né, da natureza da universidade do pesquisador, né, para consolidar isso como algo que chega ao mercado através de uma colaboração com empresas, né? E ele justamente destacou como 2 pontos fundamentais algo que você apontou aqui também, que tem a ver com iniciativas que a agência USP está tomando. Primeiro, a questão de montar um portal com um mapa de conhecimento tecnológico da USP, ou seja, exatamente, né, algo que permita a identificação por parte das empresas de onde é que tem algum tipo de conhecimento que interessa às empresas e que pode ser transformado em inovação. E, segundo, uma preocupação fundamental com a evolução da questão jurídica nessas relações da inovação. Então, acho que esses são alguns pontos de ponte, né, dessas 2 apresentações que eu acho extremamente relevantes e que você hoje traz a sua visão do ponto de vista das empresas. Ou seja, os temas estão aí, são os mesmos temas que estão sendo abordados, tanto o que estão sendo tratados, tanto do lado da universidade, quanto do lado das empresas e das entidades que estão preocupadas em promover essa colaboração, como é o caso da ANPEI, e particularmente do comitê que você dirige. Como questão, em relação ao que você falou, eu gostaria de pedir que você desenvolvesse um pouco alguns pontos que me parecem específicos das empresas, né? Você falou, por exemplo, da questão da dificuldade de identificar, né, dentro das universidades, quem é o ponto de contato, né, qual é o melhor ponto de contato, o mais produtivo. Agora, me parece que essa é uma questão que também, às vezes, se produz no interior das próprias empresas, né? Então, eu gostaria que você comentasse, e há algumas situações que a gente conhece e sobre as quais a gente já ouviu relatos de empresas que têm dificuldades, inclusive, na aplicação da legislação em vigor de inovação, que elas dizem, às vezes, que só é reconhecida como atividade que pode ser financiada pelos recursos da Lei de Inovação, atividades diretamente desenvolvidas por centros de pesquisas das empresas, e que isso coloca alguns limites, né, para as possibilidades de inovação, principalmente no caso de empresas que têm outras formas de estruturação na geração dos seus produtos inovadores. Então, eu gostaria que, se possível, que você comentasse um pouco, a partir da sua experiência, como é que você vê isso. Há esse tipo de dificuldade e o que é, então, que as empresas veem seja como necessidade de evolução do nosso marco regulatório de inovação, né, seja uma outra possibilidade de resposta, que é como é que as empresas estão se capacitando e, eventualmente, repensando a sua organização interna para atuar nesse novo cenário, porque são 2 posturas diferentes, uma que coloca, tenho que mudar a legislação, e outra, posso pensar uma nova forma de organização e de estruturação das próprias empresas. Esse debate tem acontecido, né? Como é que isso está acontecendo, né?
Então, eu acho que são esses alguns pontos que eu acho que seria interessante que você comentasse. A primeira, para mim, é muito gostosa de responder. A segunda, para mim, é complexíssima, mas eu vou tentar rascunhar alguma coisa nela. A primeira questão é o canal, né? Como o pesquisador da empresa acha o pesquisador da universidade, se eu entendi bem seu questionamento, e vice-versa. O que a gente percebeu no comitê é que não se pode, de maneira alguma, proibir interação e cercear a interação. A gente tem uma postura na empresa que eu trabalho na Natura, de que o pesquisador da Natura também é um cientista e ele tem livre trânsito de conversa com o cientista da universidade. Isso tem que acontecer e isso deve ser favorecido, que é aí que começam as interações de mais longo termo, né? Mas o que não pode acontecer é tratar negócio e contrato e regras sem envolver o institucional. A gente tem essa prática relativamente bem difundida, então os pesquisadores nossos sabem procurar onde estão as competências através de currículo Lattes, através o portal de inovação do MCT. É uma ferramenta muito boa para ser conhecida, tem bastante material de tecnologia lá dentro que não tem no Lattes, mas esse segundo passo, que é vamos fazer a parceria, aí ele tem que ser lidado de uma maneira mais estruturada. Ele não pode ser conduzido de maneira simplificada. Aí é preciso achar realmente o ponto de contato institucional para fazer a formalização da parceria. Porque os dois são, na verdade, o pesquisador da empresa e o pesquisador da universidade são o que a gente chama de partes interessadas. Os dois são pesquisadores, os dois querem fazer acontecer o relacionamento. Então são as piores pessoas para colocar para discutir termos e condições. E eles não têm essa atribuição. O nosso pesquisador está lá para fazer o projeto dar certo tecnicamente, estruturadamente. Ele não está lá para fazer toda a negociação da política de PI pelo menos na nossa estrutura é assim. Outras empresas podem ter isso diferente. Então, dividir claramente essa história me parece a coisa mais sensata a fazer. Facilitar e promover sempre a conversa do técnico-cientista com o técnico-cientista e identificar muito facilmente quem são os interlocutores institucionais na hora que eu for levar uma parceria para frente. Ter essa clareza já ajuda bastante para não se cruzar caminhos nesse início de parceria. O investimento... mais uma coisa interessante. O currículo Lattes está experimentando uma evolução. Eles estão em discussão de como montar um módulo tecnológico dentro do currículo. Porque o currículo Lattes é excelente. Acho que o Brasil tem um dos melhores sistemas de informação de currículo acadêmico. Nem os Estados Unidos não tem isso, outros países não têm isso. Fui fazer uma visita no MIT, eu falei, vocês têm um currículo dos pesquisadores? Não, nós não temos. Se alguém tem, é o pesquisador por conta própria. Então a gente tem essa ferramenta riquíssima, mas ele pode evoluir e já houveram discussões de evoluir para um módulo tecnológico também, onde um pesquisador que trabalha com tecnologia ou interação mais técnica com empresas pode colocar os conhecimentos dele e as realizações dele de uma forma estruturada diferente da estruturação acadêmica. Daí ele tem duas funções e ele passa a dar visibilidade para essa produção tecnológica do pesquisador e também ser um ponto de referência para a consulta da empresa procurando essa expertise. O investimento de P&D é dificílimo descascar esse abacaxi, porque existem várias complicações. A legislação permite, pela lei do bem, debitar uma certa porcentagem do investimento de P&D no imposto de renda da empresa. Só que o que é considerado investimento de P&D é relativamente restrito na lei hoje.
Então, isso é um tema que nós queremos avançar bastante dentro da Ampay, e a gente já vem avançando. Existe uma proposta de discutir o novo código de inovação, e a gente quer trazer um pouco dessa discussão também dentro de uma evolução desse código. Que investimento de P&D, pela visão da empresa, ele vai até você provar que o teu processo, o teu produto é viável comercialmente e pode ser lançado comercialmente. Então, ele vai muito além da prova de conceito técnica. Eu posso ter um estudo de mercado piloto, um escalonamento industrial, e descobrir no escalonamento industrial que não dá para fabricar aquilo numa escala grande, necessária para comercialização. Então, aí todo o meu investimento ele foi viável até a fase de P&D, mas ele não foi viável na fase de escalonamento industrial. Então, a gente entende que isso é investimento de inovação, mais senso lato. Eu não tenho produto no mercado ainda, eu estou investindo no desenvolvimento do produto. Ele está além do investimento de P&D, que para ali na saída do laboratório do pré-piloto, talvez. E isso é muito complexo, isso é muito controverso. Existem empresas que fazem esse investimento todo fora delas, né, fazendo parceria com outras empresas. Por exemplo, um exemplo clássico conhecido, a Apple. Ela não monta nada, ela monta. Ela não faz nada dentro dela. Então, ela está associada a uma quantidade riquíssima de empresas de tecnologia que ajudam a desenvolver os projetos, e ela comercializa o produto final. E é uma forma de trabalho legítima. Ela tem a expertise ali na conceituação do produto, no marketing do produto. A expertise tecnológica está fora dela. E a gente precisa se preparar para acomodar esses tipos de diferentes modelos também na nossa legislação. Empresas que trabalham em parceria, onde uma desenvolve o P&D e a outra desenvolve o escalonamento e a produção. E existem investimentos nas duas. E a gente precisa evoluir para modelos mais complexos, não olhar isso de uma forma muito tradicional, de que o P&D nasce dentro da empresa, vai ser inteirinho feito aqui dentro, e a produção também. Então, trazer as parcerias nisso também é complicado, porque o investimento na universidade, às vezes, não pode ser considerado legalmente como investimento de P&D nas rubricas da receita. Então, é um ponto complicado. Mais do que isso, eu não tenho profundidade para discutir nesse tema. Eu queria fazer um comentário só sobre um comentário anterior seu. A mudança de cultura é fundamental. Se a gente continuar pensando que a universidade não pode fazer desenvolvimentos com empresa ou pesquisas junto com empresa, se esse modelo mental não mudar, a gente não sai do zero. Esse modelo mental também de que os dois lados têm que conhecer os seus processos para tentar melhorá-los e facilitar, fluir, né? Acho que isso é a pegada bastante forte que a Agência de Inovação da USP está trazendo agora, de fazer esse processo fluir. A gente também não vai muito longe. Então, tem grandes mudanças culturais que a gente tem que ter dentro do ambiente desse ecossistema, né? A empresa, entendo, está dentro desse ecossistema junto com a universidade. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, são duas perguntas, né? Meu nome é Rafael, trabalho aqui no IEA. E as diretrizes que você apresentou para a gente, das boas práticas, elas são resultado de observação, de debates entre as empresas e os institutos. Como é que elas surgiram? E se você poderia dar dois exemplos, assim, um exemplo bem sucedido de um produto inovador dessa interação e um exemplo mal sucedido, enfim, e por que ele foi mal sucedido? Por que não deu certo? Onde foi o erro da negociação, da interação entre as duas partes? Tá, um exemplo bem sucedido eu posso te dar fácil. Mal sucedido eu vou vestir ele de fictício para não revelar nome, porque senão fica muito feio. Um exemplo, esse conteúdo todo que a gente chegou
a gente primeiro se apropriou dele do questionário. O questionário já dava muitas evidências do que precisava ser melhorado e a gente começou a elencar. Na hora que a gente se debruçou sobre o questionário e começou a trabalhar aqueles pontos do levantamento, a coisa floresceu, eclodiu, né? Emergiu. Ficou mais claro e muito além daqueles pontos do questionário. Esses aspectos todos de cultura estavam pincelados lá e a gente trouxe mais foco. Então, a construção inicial, ela derivou do levantamento e evoluiu muito além do levantamento. E foi tudo construído nessas reuniões com as empresas e a academia junto, e as ICTs junto. E às vezes a gente convidava também pessoal da FAPESP, BNDES, FINEP, para participar da discussão nos temas que a gente achava que eles podiam contribuir bastante. Um exemplo bem sucedido, eu posso falar lá de casa, né? Dar um exemplo da Natura, puxar lá de casa. A gente teve um projeto com a Universidade de Santa Catarina, que já é bem conhecido, o Cronos Passiflora, em que a parte inicial da pesquisa de benefício farmacológico do extrato de maracujá foi desenvolvido junto com a equipe de pesquisa da Universidade de Santa Catarina. Deu certo, a gente abriu uma sequência do projeto dentro da empresa para produzir industrialmente o extrato, fazer ele virar um produto comercial, produzir maracujá em larga escala e extrair, concentrar o ativo em larga escala, e as formulações incorporando aquele extrato. Então, o produto que foi para o mercado, ele nasceu conceitualmente na universidade, na hora que a gente estava buscando um novo benefício para tratamento de pele. Então, ele tem uma atividade que reduz as ações de dano na pele, o efeito negativo do dano na pele, de maneira muito simples. Exemplo bem sucedido. A gente teve um projeto X com uma universidade Y. Mal sucedido. Mal sucedido. Um projeto X com uma universidade Y para desenvolver uma tecnologia de produção de extrato, em que a pessoa que estava trabalhando no projeto X era aluna de uma universidade Z, da pós-graduação da universidade Z. A gente não se atentou, não sabia realmente o imbróglio que a gente se meteu. Porque na hora que o aluno é da pós-graduação, algumas universidades têm por estatuto de que a produção derivada dele também é da universidade. Então, não adiantava a gente ter feito o convênio com a Universidade X, a gente teve que negociar a repartição de PI com a Universidade W. E foi um desastre, né? Tanto dentro da empresa, porque como é que vocês não atentaram para isso, né? Que a gente criou uma situação ruim dentro da empresa, como nas duas universidades. A que foi contratada perdendo domínio sobre o que ela mesma produziu, e a outra que não sabia nem como conduzir essa situação dentro da estrutura sem criar um ruído horrível. Então esse foi um exemplo mal sucedido. Nasceu torto, certamente vai morrer torto. Para consertar vai ser um esforço muito grande. Não vou revelar nomes por razões óbvias, né? Meu nome é Leonardo, eu sou aqui do Observatório, e eu queria que você explorasse só um pouco a questão que você disse no início, das estruturas organizacionais. Porque me pareceu que, na questão da relação, que ficou pela apresentação, mas acho que é mais realidade, que o ponto de empecilho mesmo é a falta de uma estrutura jurídica. Então, para lidar com esse foco da relação, eu queria saber se é só mesmo jurídico ou algum tipo de organização dentro da empresa mesmo, ou da universidade. O jurídico não é o mais crítico. O jurídico, uma empresa que não tenha uma expertise jurídica de lidar com parceria público-privada, ela pode se valer de uma consultoria externa. Não é pelo lado jurídico, é pelo lado relacional.
Na hora que você embarca na parceria universidade-empresa, tem muito mais complexidade do que um projeto normal de dentro da própria empresa, com as suas equipes internas, com o seu fluxo interno. Ela vai ter que desenvolver esse projeto externo num acordo de velocidade e de interação com o pesquisador da universidade, que ela não tem controle total. Na sua equipe interna, lá o projeto está atrasando. Chama mais gente para trabalhar no projeto. Vamos tirar o atraso. Está gastando demais, vamos reduzir custos. Na hora que você entra na parceria, você não tem estas influências. É preciso de uma estratégia relacional muito diferente daquela que é conduzir um projeto dentro da empresa só. E você tem outros atores que você vai ganhar nessa interação. Vou ter que me relacionar tecnicamente com o pesquisador e institucionalmente com o núcleo de inovação, por exemplo, ou o órgão equivalente. Então, a estrutura da empresa não é desenhada para isso. Ela precisa acomodar isso dentro do seu processo de P&D para fazer isso acontecer bem feito. Então, esse projeto geralmente vai demorar um bom tempo. Então, ele tem que ter continuidade. O mesmo acontece na universidade. Se o reitor muda e muda toda a estrutura do NIT, porque são cargos políticos, eu perco todo o histórico de relacionamento da parceria com a empresa. Da mesma coisa na empresa. Se eu mudo as pessoas do projeto ou mudo a interface dessa gestão, eu perco todo o histórico de relacionamento. Então, ter perenidade, ter alguém que é responsável pelo institucional e não pelo operacional do projeto, ter essa noção de que é de longo prazo e que é complexo e precisa estar sempre equilibrando os desafios do projeto, né? Então, essa estrutura que precisa criar. Não precisa ser uma estrutura física com dezenas de pessoas. É mais uma mudança de modelo cultural, modelo mental, mas ter uma responsabilização clara de que isso tem que ser tratado profissionalmente. Não pode deixar isso acontecendo pela mão do pesquisador. Esclareci? Eu acho que é bem interessante isso que você destaca agora, porque, na verdade, é uma questão de novas competências que precisam ser desenvolvidas, né? Tanto nas empresas quanto nas universidades, para responderem, para darem conta desse tipo de atividade colaborativa, né? Não é tanto uma questão de estruturas organizacionais formais, mas de competências novas, né, a serem formadas e que têm que operar corretamente, né? Eu teria mais duas questões, talvez, ligadas à pesquisa mesmo que você fez. Você passou rápido ali aquele slide que tem várias das entidades associadas, e, bom, não dá para lembrar todas as empresas que estavam lá, mas um pouco eu queria que você comentasse o seguinte, e até porque você disse que não estão todas aí também, né? Mas eu queria que você comentasse quanto à presença de empresas nacionais e empresas multinacionais, se há no Brasil, empresas de outros países, né, de outros países que operam no Brasil, e o quanto elas participaram desse processo, e se há uma diferença nos resultados que a pesquisa obteve nesses dois tipos de empresa, né? E, da mesma forma, em relação às universidades e centros de tecnologia. Você, logo no começo da sua apresentação, destacou a presença grande de centros privados, né? Então, um pouco que você comentasse isso sobre, que é algo que também eu ouvi recentemente, uma surpresa de algumas empresas quanto ao que está sendo a produção de alguns centros universitários privados e aí eu destaco, e eu já tinha pensado nisso também, e você no exemplo que você deu de sucesso, né? Por exemplo, você falou de uma universidade de Santa Catarina, né?
E eu tenho conhecimento de algumas outras universidades de outros estados, né, e que têm sido muito atuantes, né, e de modo muito bem sucedido nessas parcerias com empresas. Então, eu queria um pouco que você comentasse também como é que está a distribuição disso no território nacional. Acho que a gente, às vezes, aqui de São Paulo, tem o vício de pensar tudo a partir de São Paulo, e eu acho que a gente tem centros inovadores importantes, né, tanto de empresas e de universidades em outros pontos do Brasil. Se você puder comentar algo sobre isso, seria interessante. Ok. Eu nunca olhei os dados da pesquisa por essa ótica que você me falou agora, do que são as empresas brasileiras e as multinacionais, mas o que eu posso dizer é que a grande maioria, acho que mais que 90% das empresas que têm trabalhado efetivamente nessa história da parceria são nacionais, não são as multinacionais. A gente acha isso bom, porque são as empresas brasileiras que estão procurando as universidades brasileiras, mas eu não excluiria a possibilidade de multinacionais também buscarem tecnologia nas universidades e nos institutos de pesquisa brasileiros, porque daí só referenda que essa competência existe no país. Não podemos olhar por uma visão muito, muito simples aqui. As empresas multinacionais, às vezes, não têm centro de P&D aqui no Brasil, né? Então, são poucas que têm, e que as matrizes deixam essas empresas realmente atuarem com P&D legítimo no Brasil. Tá? Uma grande maioria delas não tem o centro, recebe o pacote tecnológico pronto para produção. Não tem o desenvolvimento da pesquisa aqui. O que foi interessante também é que a gente vê nessa foto aqui mesmo que não é tudo de São Paulo. A gente tem algumas aqui de São Paulo, algumas aqui de São Paulo próximas, mas tem do Brasil inteiro, Nordeste, Norte, segmentos diferentes, Minas, Sul, Centro-Oeste está representado, só num olhar bem simples. E que as instituições também são diversificadas. Existem iniciativas de fomentar a inovação muito boas em universidades do Nordeste, universidades da Amazônia, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, e às vezes endereçadas para problemas regionais, que as universidades de São Paulo não olhariam para. Então, acho que neste cenário de inovação em parcerias existe espaço para todos. Resolver os problemas maiores, a solução pode não necessariamente estar no eixo Rio-São Paulo-Minas, pode estar em universidades fora daqui, no Nordeste, por exemplo. O César, só como um exemplo, é uma das referências brasileiras em ciência de computação. César, né? A PUC do Rio Grande do Sul, uma das referências brasileiras de uma instituição, uma ICT privada, sem fins lucrativos, né, como a Universidade Católica, mas que tem um programa de inovação em parceria fantástico com empresas de informática, e agora ampliando também para biológicas. Então, o que a gente procurar, eu acho, a gente vai achar exemplos de bem-sucedidos de interações regionais, de uma empresa fora do eixo Rio-São Paulo, que é referência mundial pela interação dela com uma ICT local. A gente vai achar exemplos de práticas muito boas das públicas, práticas muito boas das privadas. E os institutos tecnológicos, os privados têm uma certa facilidade de desenvolver parcerias maior do que os públicos, na nossa avaliação. Os públicos ainda ficam um pouco reféns do sistema do direito público, né? E os privados vêm se destacando
avaliação pessoal, não joga pedra na ANPEI nem na Natura, avaliação pessoal. Eles vêm se destacando porque eles têm um foco muito específico, têm conseguido fazer parcerias com muita agilidade e assumindo uma lacuna que existe hoje, que é essa etapa do escalonamento do conhecimento até um protótipo industrial viável. Eles trabalham muito bem nessa escala de trabalho. Ótimo, Gilson. Acho que a gente cobriu aqui vários aspectos dessa questão da inovação e da relação entre empresas e universidade e que traz pontos importantes para a reflexão do observatório sobre as necessidades de evolução, tanto na gestão de projetos de inovação, quanto nas políticas públicas voltadas à inovação. Bom, eu queria agradecer a sua presença mais uma vez, dizer que realmente acho que foi uma feliz oportunidade para o observatório contar com a sua presença, com a sua experiência pessoal em relação a esse tema aqui. E, antes de encerrar, eu queria convidar todo mundo para o nosso próximo seminário, que não será semana que vem. Nós tivemos um problema de última hora com quem era o nosso convidado da próxima semana. Então, nós não teremos o seminário na próxima semana. E o nosso próximo encontro, então, é no dia 18 de junho, em que nós teremos um outro perfil de palestrante. A gente sempre, como eu disse, a gente alterna aqui pessoas de empresas, pessoas ligadas à universidade e pessoas ligadas a órgãos de governo envolvidos na questão de inovação. E esse é o caso, então, do nosso próximo palestrante, que será o Eduardo do Couto e Silva, que é assessor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. E ele vai tratar de um tema que é a física e o desenvolvimento nacional, a partir de workshops que ele realizou com físicos, discutindo a participação dos físicos em processos de inovação no Brasil. Então, a gente vai ter uma outra abordagem que eu acho que será muito interessante para compor o nosso painel de seminários. Muito obrigada, Gilson. Eu vou aproveitar e pegar uma carona. Já Claro. que vocês não têm seminário na semana que vem, vocês estão convidados aí na conferência da ANPEI, lá em Joinville. Deixa eu achar o site aqui, www.ampei.org.br. E a conferência trata dos temas de parcerias, PI, inovação aberta e toda a parte do cenário político da inovação brasileira também a gente vai discutir bastante quente lá. Então, ótimo. Muito obrigada, então. Obrigado. Até.